Oi, vidas! Hoje o tema é religiosidade. Você sabe o que é? Religiosidade é o famoso desviar-se para a direita. Pois bem, mas só na Bíblia, né? Porque na nossa vida real é mais comum a gente pegar a parte do versículo que fala de desviar-se para a esquerda. Porque já é até mais fácil de identificar, porque é totalmente contrário à vontade de Deus, né? Então é mais fácil de identificar o que é desviar-se para a esquerda. E aqui na vida real, o desviar-se para a direita é bem mais difícil, mais complexo. Porque mexe com o ego dos cristãos, isso mesmo, meus queridos. Mexe com a posição deles, com pessoas que se sentem, que se acham, né? Que se sentem não, sentem também. Que se acham muito santos, que sem erros, sem defeitos, entendeu? Sempre acham um erro no irmão, sempre a pregação era para o irmão e nunca para ele. Vou ler aqui com vocês o versículo, pra gente não ficar só na boca. Vamos ler o versículo, vou ler junto com vocês, pra vocês entenderem. Fica em Provérbios 4, 27. Na verdade, eu vou começar do 4, 26, pra gente entender um pouco melhor o contexto. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. E aí, o que o pessoal pensa? Só desviar-se para a esquerda, tá tudo errado, é contra a vontade de Deus. Só que ninguém fala de desviar-se para a direita. Porque, como eu falei, é bem mais fácil você admitir um erro. Não é nem mais fácil, né? Se é mais difícil admitir um erro aqui na Terra, se é mais difícil você admitir um erro na sua vida, que você já tá vendo que tá errado, que tem que mudar, que clama por urgência de mudança, imagine uma coisa que você acha que tá correta aos seus olhos, uma coisa que você acha que é isso mesmo, que é o caminho que você tem que seguir, que você tá firme naquela convicção, mas que não agrada o coração de Deus, mas que não é segundo a vontade de Deus. Imagine essas coisas, que você tá super certo de si mesmo, agarrado naquilo, mas que não é a vontade de Deus e você tem que largar. Você já ouviu aquele aquele ditado popular que fala que todo extremo é beira? Você tá indo por uma estradinha aqui. Aí você desviou para cá, para a direita, ou desviou para a esquerda, é beira do mesmo jeito, todo, por isso que falo, eu demorei a entender esse ditado. Tá aqui a estrada. Se eu for muito para cá, é uma beira da estrada. Se eu for muito para cá, é outra beira da estrada. Então, tudo tá errado. Não é nenhum excesso. A religiosidade aqui fala nesse versículo a respeito de excessos, isso mesmo. Você guarda tanto a casa de Deus, você guarda tanto as coisas de Deus, mas nem se percebe o que está acontecendo ao seu redor. Se você está realmente no centro da vontade de Deus ou no centro da vontade de homens. E algumas perguntas têm que ser feitas. Vocês têm que perguntar para Deus, Senhor, eu estou no centro da vontade? Vamos lá, vou contar um testemunho para vocês, para exemplificar o que eu estou querendo falar para vocês, de religiosidade. Eu orava, jejuava, limpava, estava exatamente todos os dias na igreja. Todos os dias. E não era para ficar à toa, não. Era orando, era cantando, era fazendo as coisas, cuidando, limpando tudo. Não era parado. Era realmente com o propósito de fazer aquilo dar certo e fazer da forma correta. Pois bem, um belo dia eu fui visitar uma amiga, uma pastora que estava lá, me falou não foi a pastora que falou, foi Deus, né, obviamente, que eu estava num quarto em guerra. Isso já é Deus falando que estava atentando-se para o que estava acontecendo na minha vida. E que eu tinha pegado as coisas dele, as coisas que ele tinha me dado, ou seja, os dons. Porque como eu não conhecia, para mim era assim, né, que ele tinha me dado e tinha colocado num quartinho à parte. E isso feriu muito o meu coração, porque eu estava todos os dias segundo a vontade de Deus. Só que isso era o meu ver, porque eu estava segundo a minha vontade, não a vontade de Deus. E isso foi horrível, para mim foi de arrancar meu coração fora, porque como que eu tô servindo ao meu Deus e ele não reconhece como se fosse uma coisa do agrado dele? Era sacrifício de tolo. E isso me deixou por muito tempo procurando como que eu faço para te adorar em espírito e em verdade. Senhor, estou no centro da tua vontade, isso me deixou muito mais inseguro em relação às coisas do céu.
mais seguro em relação a mim. As coisas do céu já foram estabelecidas, né? Isso me levou a buscar mais e mais a Deus e falar para Ele que eu queria o adorar em espírito e em verdade mais e mais cada dia. E que Ele me ensinasse a forma correta também. Então, e que aí foi o que eu descobri que era religiosidade, na prática, na carne, né? Foi aí que eu descobri como que se era religioso. E desde então, eu fujo disso. Fujo de religiosidade, de coisas muito padronizadas, de regras de homens, e busco me atentar às regras de Deus. O que Deus está falando para mim? O que Ele quer que eu faça? Isso está movendo meu coração? Isso está queimando? Meu sangue corre na minha veia com muita vontade, é aquilo, Deus falou isso, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, é o meu Deus que está falando comigo, eu estou ouvindo a voz de Deus. É preciso se fazer essas perguntas, entendeu? Porque você tem que saber se você está obedecendo a voz de Deus ou a voz de homens. Você tem que saber se você está fazendo de forma correta, para depois não chegar depois de 12 anos de conversão, 12 anos de igreja, e Deus falar que você está servindo homens, que você está sendo religioso, que está igual lá em Amós, que fala, Amós 4, que subiam, ofereciam seus sacrifícios, ofereciam suas ofertas, mas era tudo em vão, aquilo lá era só para pagar a expiação do pecado, para eles voltarem e pecarem de novo. Isso não é transformação de mente, isso não é transformação de vida. E não é isso que Deus quer para a sua vida, que você vive sobrecarregado, que você vive e fala, não, é porque é para Deus, você está na cantina da igreja, que você está em algum ministério da igreja, e achar que aquilo agrada a Deus de todo o coração, você fazendo em excesso. Não é. Não é, e nesse caso o equilíbrio realmente é tudo. Por que que tudo? Porque senão você vai estar, além de obedecendo homens, fazendo sacrifício de tolo. E daí isso esfria a fé, isso você perde a esperança, isso você deixa de confiar em Deus, isso você acha que a esperança da fé, aliás, a espera do milagre, a esperança do milagre retardado, apaga a fé, mata a fé. E por isso você vai achar que Deus que está permitindo isso, mas não é. Você está pedindo errado, você está buscando errado, está buscando a aprovação de homens. Porque se não tiver aquele negocinho certinho, Deus não vai aceitar. Se não tiver assim, não sei o que, a pastora não vai aceitar, o pastor não vai aceitar. E não é bem assim. Quando você escuta a voz de Deus, tudo que você falar, lavassura, canta, lavassura, canta, lavassura. Tudo que você falar, tudo que for dito, você não vai estar desobedecendo homens. Se você estiver obedecendo a Deus, basura, tudo que você falar não vai estar em desobediência, porque com certeza o Espírito Santo vai confirmar na vida do seu pastor, na sua vida, e você vai estar falando palavras corretas e vai estar servindo de forma correta. Aleluia. E fique certo que a direção sempre virá de Deus. Se o Espírito Santo estiver alinhado com você estiver escutando a voz, e o seu pastor também, não tem como a resposta não vir de Deus. Quando você falar, ele vai testificar. Quando ele falar, você vai testificar e vai falar isso mesmo. Vai tudo estar em concordância. Não tem problema. Você só precisa não se negar, né, a isso. Você precisa falar quando necessário for. E sempre vai ser a vontade de Deus quando você fizer assim. Porque tenha certeza, tenha uma convicção com você, sempre virá de Deus. Se vier de Deus, não vai ter confusão, não vai ter contenda, não vai ter nenhuma briga, nada que venha desabonar o que você está falando ou o que o seu pastor está falando. E reconheça a majestade de Deus, porque Ele usa os meios para falar com você de uma forma que você entenda. Então pode ser em sonhos, pode ser em visões, pode ser na Bíblia. Então esteja aberto, seu coração tem que estar aberto para isso. A mudança de mente, Romanos 12 tem que estar entranhado em você. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que ter isso, ruminar isso todos os dias. Eu tenho que me transformar pela renovação da mente. Porque senão você aprende uma coisa hoje e Deus te explicou outra de outra forma. Aí você quer o quê? Você quer continuar? Não, mas eu aprendi assim, mas foi assim, eu nasci assim, vou morrer assim, não sei o quê. Isso não vai funcionar no reino dos céus. Deus quer pessoas que estejam em constante transformação. Se Ele falar, vai para a direita, você vai para a direita. A gente vai ao contrário mesmo, né? Vai para a esquerda. Se Ele falar, vai em frente, você fala, ai Senhor, mas a circunstância, a chuva, o sol...
E ele só quer que você vá. No caminho ele manda a nuvem, no caminho ele manda a coluna de fogo para te acompanhar. Você só precisa obedecer a voz dele. E perguntar mesmo. Porque como que se obtém resposta sem perguntar? Não tem como você obter alguma resposta sem perguntar. Você tem que perguntar, Senhor, insiste, seja persistente. Você não é persistente para pedir uma coisa, um bem material? Então seja persistente para pedir coisas espirituais também. Se dentro tiver tudo bem, fora vai externar melhor ainda. Fora você vai estar perfeita, plena, só transparecendo a face de Jesus, só transmitindo o que Cristo quer para a vida das pessoas, para a sua também. E o que acontece? Você tem que perguntar, tem que falar, Senhor, tá certo, eu tô errada, pra onde eu vou, o que eu faço? Igual o menino que não sabe o que fazer. Por quê? Isso pra Deus, viu? Não é no seu devocional, o que você quiser fazer. Porque se você tiver insegurança nisso, no que Deus tem falado, você vai fraquejar, você vai afundar no mar, não vai andar sobre as águas, não vai viver o sobrenatural de Deus. Porque você vai ficar com tanto medo de fazer as coisas, ou fazendo as coisas achando que tá certo, né? Que esse é o ponto importante nesse tema. Não é nem o tanto desviar-se para a esquerda, porque não roubar, não matar, você já sabe que você não deve fazer, né? Eu espero. Então, você tem que se preocupar nessa outra parte que está acontecendo aqui do outro lado, entendeu? Nessa outra parte que pega os cristãos na vanglória, que pega os cristãos em servir demasiadamente, entendeu? Equilíbrio é tudo nesse tema que eu falo, porque não é equilíbrio que eu tô falando, a vida eu faço um pecado e uma coisa boa. Não é isso que eu tô falando. Tô falando alma, corpo, espírito. Corpo, alma e espírito. Isso tem que estar em equilíbrio. A sua alma tem que ouvir a voz do seu Senhor. A sua alma tem que ouvir a voz do Espírito Santo. O seu corpo tem que resplandecer o que tem dentro, que sua alma e o espírito estão em equilíbrio. E o seu corpo tem que transparecer isso, entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. Então é muito importante que você pergunte sim, Senhor, eu devo ir para esse caminho? Tá errado, tá certo. Você tem vergonha, nem sempre. E falo mais, e a gente tem mania, a gente que eu falo, que eu já concluí nisso muitos anos. Se tiver alguma coisa, Senhor, que o Senhor venha limpar mais. Amém. De procurar, por exemplo, se for uma coisa errada na sua vida, primeiro você procurar uma pessoa, ou procurar um amigo, ou procurar alguém da igreja, ou pastor mesmo, e falar, pastor, tá acontecendo isso, me dê uma direção, me ajuda. Olha, vou te contar, corre um grande risco de você estar seguindo a vontade dos homens, e isso é bem triste. Mas quando você ora primeiro, pergunta a Deus primeiro, aí é como se você já tivesse um aval para falar isso com outra pessoa, se necessário for, e se Deus não falar ao seu coração a resposta, porque você pede, você ora e você tem que ter o seu tempo de parar, respirar e ouvir a voz de Deus também. E aí depois você se dirigir a uma pessoa a quem você confia. Bem, esse foi o tema de hoje. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que eu fale a respeito disso, que eu explane mais, que seja uma coisa mais profunda, deixe aqui nos comentários, fala aqui comigo, eu vou responder com todo amor, com todo carinho. Eu vou dar o meu melhor para responder vocês da forma correta, tá bom? Espero ter contribuído, espero que isso tenha ajudado para a sua melhora de vida, que tenha contribuído para a sua transformação de mente, que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo. E curte, compartilha, manda para quem você acha que é religioso demais. Meu Deus, causa um fuzuê. Manda para quem você achar que cabe a mensagem, compartilha nas suas redes. E segue a gente aqui também, viu? Que Deus abençoe sua vida muito grandemente. Que Deus abençoe sua vida para que seja uma das semanas mais abençoadas da sua vida, em nome de Jesus Cristo.